Marcos capítulo 8. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Diga glória a Deus. O que é necessário para você hoje? Para Jesus foi necessário ir para a cruz, porque ele precisava ir para salvar você, para salvar os seus filhos, para salvar a sua família. Foi necessário Jesus pagar um preço, foi necessário Jesus sofrer, foi necessário Jesus ser rejeitado, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Foi necessário Jesus ir para a cruz. Você está aqui hoje porque Jesus foi para a cruz, amém? Agora a pergunta para mim e para você, nessa noite, o que é necessário para você hoje? A Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus, foi conversar com Jesus. Para Nicodemos entrar no reino de Deus era necessário ele abrir mão de algo e recomeçar. Mas o que Nicodemos fez? Ele ignorou a mensagem de Deus. Porque Jesus, lá em João 3, ele começa a dizer: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E Nicodemos queria entender, queria entrar no reino de Deus. Nicodemos era um mestre, mas ele não foi capaz de abrir mão, naquele momento, da sua posição. Não foi capaz de abrir mão do seu conhecimento intelectual para receber o novo nascimento. Nenhum cristão entra no céu sem nascer de novo. Jesus falou isso lá em João 3. Então o que era necessário para Nicodemos? Nascer de novo. O que é necessário para você hoje? Talvez você pense: eu já nasci de novo. Sabe, querido, Jesus chegou para o jovem rico que queria a vida eterna, e ele disse que era necessário abrir mão de algo e seguir Jesus. Para o jovem rico que queria a vida eterna era necessário abrir mão de algo e seguir Jesus. Lá em Marcos 10, 21 fala isso. E Jesus virou para ele e disse: olha, tudo isso que você faz é tão importante na minha linguagem. Só que Jesus disse: ainda falta uma coisa, só falta uma coisa para você, só te falta uma coisa. O que é necessário para você hoje, querido? Sabe, querido, às vezes nós precisamos de uma coisa: reconhecer. O reconhecimento seguido de um arrependimento, ele vai trazer cura. Ele vai trazer cura. Então, querido, nós precisamos entender, para Nicodemos era necessário ele recomeçar, ele nascer de novo, ele aceitar Jesus como seu Senhor. Para esse jovem que queria a vida eterna era necessário abrir mão de algo e seguir Jesus. A pergunta para nós hoje: o que é necessário para a nossa vida hoje? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo: porque é necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem crê no Senhor Jesus aqui? Você crê no Senhor Jesus? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e, diga comigo, que recompensa os que o buscam. Talvez nessa noite aqui você está pensando: eu já nasci de novo, eu já fui redimido pela cruz do Calvário, eu estou aqui e Jesus já me curou, Jesus já fez uma transformação da minha vida, Jesus fez um milagre na minha vida. Mas talvez você está aqui nessa noite
E Jesus quer falar para você que é necessário uma coisa para você: buscar mais o Senhor. Buscar o Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, mas também é necessário que aquele que crê busque o Senhor, e busque com intensidade, busque de todo o seu coração, busque de todas as suas forças, busque de todo o teu entendimento. Talvez nessa noite você está aqui, querido, e a palavra do Senhor para mim e para você está resumida em busca intensa pela presença de Deus. Não só nos domingos, não só na célula, ou talvez nas reuniões, mas aquela busca intensa pela presença de Deus. Quantos querem entrar no reino de Deus? Quantos querem que a sua família entre no reino de Deus? Quantos aqui querem que os seus filhos, toda a sua casa, toda a sua família seja salva? Amém, querido? Então, querido, a palavra para mim e para você, que é necessário, é uma necessidade, é necessário buscar o Senhor com mais intensidade, entregando a Ele as nossas vidas. Sabe, querido, o contexto da palavra aqui, Jesus começa a dizer para os discípulos: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, vai salvá-la. Sabe, querido, talvez nós ficamos pensando: o que falta? O que é necessário para mim avançar? O que é necessário para mim vencer essa área na minha vida? Talvez falta a entrega. Talvez nós precisamos viver intensamente no reino de Deus. Viver com a expectativa no reino de Deus. Nós queremos cura, sim ou não? Nós queremos libertação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sim ou não? Mas nós precisamos mais. Nós precisamos viver intensamente a nossa fé. Nós precisamos viver intensamente no reino de Deus. No reino de Deus. O que Jesus queria ensinar para os discípulos aqui é que eles precisavam acreditar. Eles precisavam acreditar. Eles precisavam continuar, eles precisavam olhar para a cruz, olhar para Jesus lá naquela cruz e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, querido, às vezes nós precisamos muito, sabe, viver mais intensamente a nossa fé. Sabe, não é aquela fé que Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé, né? Quando nós olhamos lá em Mateus, quando Jesus fala para Pedro, começa a andar sobre as águas ali, e de repente Jesus diz, ele começa a afundar, porque ele começa a olhar para a força do vento, ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para as dificuldades que ele está ali, e Jesus acudiu ele, pegou pela mão e disse: homem de pequena fé. Sabe por quê que Pedro estava com essa fé tão pequena? Porque ele duvidou. E Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidastes? Diga assim: Jesus vai fazer muito mais na minha vida. Jesus vai fazer. Só é necessário que eu acredite. Jesus vai fazer na sua vida, querido.